Olá, muito bom dia. O pessoal está entrando, enviando mensagem aqui nos grupos. Olá, doutora Soraya, sempre pontualíssima. Mandar aqui nos grupos de WhatsApp, o pessoal está entrando, só um pouquinho. Olá, oi Georgette, bom dia, tudo jóia? Doutor Juliano, de madrugada. Eu tive insônia hoje. Pois é, doutora Soraya, eu faço cada dia num horário, mas eu tento manter a frequência. Não, professor Fabiano, por exemplo, toda segunda-feira ele faz, né? Eu não, essa semana eu fiz segunda, fiz terça, fiz. Ontem eu fiz? Não, ontem não, hoje. Depende da semana, eu tenho um filho pequeno, né? Aí com filho pequeno a gente não consegue se organizar com tanta antecedência, tanta brevidade. Mas eu faço quando dá. E eu tenho conseguido fazer bastante, tem bastante aula. O pessoal tá chegando então, já vamos começar, só deixa eu servir mais um chimarrão. Quem quiser fica à vontade. Hoje sem gravata, casual day. Sexta-feira, né? Nos escritórios, no serviço público, normalmente o pessoal não adota gravata na sexta-feira. Não sei como é que vocês trabalham aí. Eu não gosto de usar gravata, né? Mas meio que sou obrigado. Mas se pudesse escolher, não usaria, não. Acho bonito, acho que fica elegante, mas que aperta, né? Para os colegas, para os homens que estão aqui, a gente sabe, aperta demais. Bom dia, doutora Rosemary. Doutora Rose, quanto tempo que eu não vi a senhora? Doutora Cristiane. Oh, doutor Jefferson de Brasília, bom dia, bem-vindo. Tudo jóia? Vamos lá? Vamos começar? Tá. Qual é a ideia hoje, então, pessoal? Vamos começar. Agradecer a todo mundo que chegou no horário, 7h30, 7h31 aqui para mim. Doutora Fátima, doutora Rose. O intuito é, vamos conversar um pouquinho sobre o básico. O básico do adicional noturno. Principalmente com foco na súmula 60, item 2 do TST. Por que eu falo isso? Cada vez mais as situações que vêm gerando consequências diferentes. Tá? Como eu sempre gosto de começar toda a aula, toda a nossa conversa, com um micro ordenamento, uma micro base normativa. Tá? Então, vamos só relembrar um ou dois tópicos. O intuito aqui é ficar 20 minutos, 20 minutinhos focado. Tá? 20 minutos, eu quero liberar você 7h50. Artigo 73 da CLT, que prevê o adicional noturno, lembrando que para os trabalhadores urbanos é das 22 às 5 da manhã, 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, dá 7 horas corridas no relógio, né? E considerando a redução da hora noturna, que é a hora de 52 minutos e 30 segundos, dá exatamente 8 horas reduzidas, das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Lembrando também que a CLT prevê que o adicional é de 20%, tá? De pelo menos, no mínimo, 20%. Lembrando, já vimos isso em outra aula dos rurais. O rural, o adicional não é de 20%, é um pouco mais alto, é de 25%, só que as horas são diferentes. Não existe a redução da hora noturna para o trabalhador rural e há uma dupla divisão. Para aqueles que trabalham com agricultura, é das 21 horas às 5, e para quem trabalha com pecuária é das 20 às 4 da manhã, ok? Então o cara levantou 5 horas da manhã, 4h30 para tirar leite de vaca, por exemplo, não é trabalho noturno, tá? É só das 20 até as 4 da manhã do dia seguinte. Eu trouxe aqui a previsão do parágrafo 5º do artigo 73. Doutora Laura, doutora Rosana. E o parágrafo 5º do artigo 73 menciona as, com crase, prorrogações do trabalho noturno, aplica-se o disposto neste capítulo. Ou seja, o que significa isso? Aplica-se a hora reduzida noturna, o adicional noturno de pelo menos 20%, as prorrogações do trabalho noturno, ok? Esse
é um arcabouço legislativo microscópico, né, que é só os parágrafos do artigo 73, e vamos à leitura então do item 2 da súmula 60 do TST. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Ok? Aqui eu destaco duas expressões. A primeira delas, cumprida integralmente a jornada no período noturno. Então, vamos ficar com esse integralmente para a gente analisar depois, mas antes eu quero analisar outra expressão. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta jornada, prorrogada esta, devido também ao adicional. O que é este prorrogada? O que é esse prorrogada? Então tá, vamos pensar. O item 2 da súmula 60 do TST, ele foi criado e informado com base em vários precedentes. Ali, quando a gente entra nas súmulas do TST, aparecem os precedentes. Existem 4 precedentes que informaram esse item 2. 4 precedentes. Todos eles vão no mesmo sentido. E qual sentido é esse? O sentido fático, tá? A pessoa trabalhava no período noturno e às 5 da manhã encerrava a jornada dela. Encerrava o horário ordinário dela. Novamente, os 4 precedentes que informaram, que deram subsídio, dentre outros, mas esses 4 foram os principais, para o item 2 da súmula 60. Bom dia, doutora Maria Cristina Schmidt. Bom dia, doutor Paulo Basílio. Bom dia, doutor Gilson. Sejam bem-vindos. Esses 4 precedentes que informaram esse item 2 da súmula 60, faticamente, eles trazem a mesma situação. E que situação é essa? O horário ordinário do trabalhador ou da trabalhadora terminava às 5 da manhã. O horário contratual terminava às 5 da manhã. De modo que depois das 5 da manhã, o que tinha? Uma prorrogação de jornada, ou seja, era hora extra. Eram horas suplementares. E aí sim, como o exercício de horas prorrogadas, suplementares, extraordinárias, depois de uma jornada inteira das 22 às 5 da manhã, de fato é muito cansativa, desgastante biologicamente para o ser humano, é que o TST, e essa súmula não é nova, né? Essa súmula 60, item 2 não é novo, disse que para essas horas prorrogadas, horas suplementares, horas extras, é que seria devida a prorrogação também do adicional noturno, já que o trabalho nestas condições, depois de uma jornada inteira no período noturno, essas horas prorrogadas a mais depois das 5 da manhã são duplamente cansativas, são muito mais biologicamente prejudiciais para o corpo humano. Ok? Então, essa é a situação fática que ensejou. Só que, bom dia, professor Pedro, muito bom dia, bem-vindo, obrigado. Doutora Cristiane também, doutora Rose, não tinha dado bom dia para a senhora. Só que essa situação, na jurisprudência do TST, ela veio sendo modificada ao longo do tempo. De novo, vocês estão entendendo, doutora Elisângela? Quando o item 2 da súmula 60 surgiu, só se o trabalhador trabalhou no período noturno, das 22 de um dia às 5 do outro, que é o horário noturno, são 8 horas noturnas, só se ele realizasse horas extras depois das 5, horas suplementares ou horas prorrogadas da jornada normal dele, da jornada ordinária, aí sim seria devido o adicional noturno para essas horas prorrogadas também, além das 5 da manhã. Só que o TST, mudando essa interpretação originária, informada por esses 4 precedentes, do TST que criaram esse item 2,
vem adotando já há algum tempo uma interpretação diferente e um pouco mais ampliativa. Por quê? Além dessa prorrogação do horário ordinário para depois das 5 da manhã, não precisa mais ser a hora extra, hora prorrogada, suplementar, para que o adicional noturno também seja estendido para depois das 5 da manhã. Pode ser a jornada normal do contrato. Não à toa, a gente vê um monte de trabalhador 12 por 36 que se ativa, por exemplo, das 19 às 7, das 19 horas de um dia até as 7 horas do dia seguinte, recebendo esse adicional noturno das 5 às 7 da manhã. É ou não é? Então, isso é importante consolidar. Quando surgiu a súmula, era só para as horas extras, Dr. Vanderlei. Horas prorrogadas, suplementares para depois das 5 da manhã. A nova interpretação é, além desta, que pode ser inclusive um horário normal, o de contrato, simples, o horário contratual depois das 5 da manhã, que também já serve para prorrogação. Eu até trouxe para vocês aqui a tese prevalecente número 21 do TRT de Minas Gerais, TRT3, que ela é bem clara ao dizer o seguinte: o adicional noturno incide sobre as horas trabalhadas após as 5 da manhã, no cumprimento de jornada mista, ainda que prevista contratualmente, e mesmo que não configure jornada extraordinária. Vocês estão entendendo? Ainda que não configure jornada extraordinária. Sim, doutora Rosana, isso é bem comum. A doutora Rosana pergunta: professor, o mesmo ocorre com trabalhadora com jornada 12 por 36 que prorroga horário? Sim, é muito comum. Trabalho das 19, pessoal do setor de saúde, enfermeira, enfim, técnico, pessoal que trabalha das 19 às 7, é muito comum ter direito a essa prorrogação do adicional noturno das 5 às 7 da manhã. Pois então, justamente isso que a doutora Rosana perguntou, deixa eu aproveitar, fazer um parênteses aqui. Primeiro, das boas-vindas, Dr. Rodrigo Badiani, muito bom dia. Doutora Vera, muito bom dia. Hoje é aniversário do Dr. Polidório, Dr. Givaldo. Hoje é aniversário do Dr. Elisângela Sá, é isso, é? Ah, sim, parabéns. Depois do nosso grupo lá, eu mando os parabéns para a senhora especialmente. Tá bom? Muitas alegrias, saúde, muita felicidade para a senhora, tá? E obrigado por estar aqui prestigiando e sempre nos ajudando com os exemplos, questionamentos, enfim. Vamos lá. Quando a gente trata de horário noturno, dessas prorrogações, eu pincei 4 diferenças, 4 situações fáticas para a gente pensar e refletir. Uma delas, inclusive, essa trazida pela doutora Rosana, tá? A primeira situação é a mais clássica, aquela jornada que ela é cumprida de forma ordinária em todo o período noturno, das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Essa jornada que inicia às 22 e porventura terminou às 5h30, 6 horas, 6h30, após o período das 5 da manhã, também será prorrogado tanto o adicional noturno como será computada a hora reduzida noturna, ok? Essas duas vantagens. Segunda situação, que é aquela jornada mista, que foi justamente o que a doutora Rosana perguntou. A jornada que se inicia durante o período diurno, 19, 20, 21 horas, e termina depois do período das 5 da manhã, e o clássico exemplo aqui é das 19 às 7, das 19 de um dia às 7 horas do dia seguinte. Dessa maneira, nessas situações, mesmo com jornada mista, ou seja, um período trabalho no período diurno e também trabalho no período noturno, as horas além das 5 da manhã, contratualmente contratadas, desculpa isso, mas é verdade, contratualmente contratadas, elas também serão remuneradas com adicional e com cômputo da hora reduzida noturna, tá? E agora vem 2 situações diferentes, tá? Que a gente tem que prestar mais atenção. E a jornada iniciada depois das 22 horas, e que é prorrogada para depois das 5 horas da manhã.
Por que eu faço esse questionamento? Porque a súmula diz o seguinte: cumprida integralmente a jornada no período noturno. Integralmente a jornada no período noturno. Né? O que dá para se concluir desse integralmente, Dr. Luiz Carlos, doutora Ana, que acabaram de chegar? É que pelo menos o período das 22 às 5 tem que ser trabalhado, se é integralmente. Né? Pelo menos isso. Não significa que tenha que começar às 22, mas o período noturno total deve estar contemplado. Olha, fizeram uma pergunta aqui, a doutora Camila. No caso, jornada por 12 por 36, que estende até o período noturno, jornada mista. Além do pagamento da hora noturna, será devido à hora extra pela redução? Sim, claro, será reduzida a hora extra noturna. Hora extra reduzida noturna. Ah, doutor Rodrigo, boa pergunta, tá? Já chegamos lá, tá? Já chegamos nesse ponto que ele é o mais, é um dos mais legais e o que mais traz discussão. Vamos bater agora nessa questão do integralmente. O que é esse integralmente, ok? Então vimos existem 4 situações para a gente refletir. A primeira é tranquilo, quando há o trabalho que inicia às 22 e termina às 5, ordinariamente. Se prorrogar depois das 5, paga. Existe a jornada mista, iniciou antes das 22, ou seja, em horário diurno, e encerra depois das 5. Nesse também a jurisprudência é bem pacífica. Agora, quando a jornada não é cumprida integralmente no período noturno. Se ela iniciou às 23 horas. O trabalhador, então, que trabalha das 23 horas às 7 da manhã, começou às 23. Concordam comigo que ele não começou, que ele não cumpriu a jornada integralmente no período noturno? Concordam ou concordam? Né? Integralmente não foi. E aí? O que o TST vem decidindo para essas situações onde não foi cumprida integralmente, a jornada não cumpriu a totalidade, não foi realizada durante a totalidade do período noturno? O que vocês acham? Pois então, aí o TST ele tem dois posicionamentos diferentes, tá? Isso, tem mesmo, doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo disse assim, ele fez aquela pergunta porque tem acompanhado as decisões de tribunais e observa uma divergência enorme entre tribunais, entre turmas do mesmo regional. Tem mesmo, não tem pacificação, tá? Mas eu já vou chegar nesse ponto. Então, e quando a jornada não é cumprida integralmente no período noturno? Das 23 às 7. O que acontece nessa situação? A pessoa vai ter direito de receber depois das 5 da manhã, o adicional noturno? Sim, pessoal. O TST vem decidindo que sim. Qual a conclusão que se chega? Que o TST vem chegando? É o seguinte. Quando a jornada é iniciada depois das 22 e é prorrogada depois das 5 da manhã, é feita uma análise de preponderância, ou seja, quando grande parte da jornada é realizada no período noturno, será devida essa prorrogação, ok? Que exemplos eu trouxe? Das 23 às 7, tem, achei um aqui das 22h35 às 7h28, da meia-noite 40 até às 6h40, meia-noite e 40, vejam, já fazia 2h40 que tinha iniciado o período noturno. 2h40 que tinha iniciado o período noturno. E mesmo assim, o TST veio dizer que nesta jornada mista se aplicava o item 2 da súmula 60. Da meia-noite às 8, tem decisão. Tá tudo aqui no material, aquele que vai seguir para vocês no grupo de WhatsApp. Tá bom? Jornada iniciada às 11h30 da noite também, 23h30. E qual é a última situação? Quando então não vai existir esse direito. Quando não tem esse direito de ter o adicional noturno prorrogado. Quando não tem esse direito?
quando pequena parte da jornada, uma parte pequena, então, do dia trabalhado, não for realizada no período noturno, tá? A jornada foi iniciada depois das 22 horas, prorrogada para depois das 5, mas com pequena parte dela realizada no período noturno. Aqui um exemplo que eu tenho de uma jurisprudência, de quem é essa decisão aqui? É do ministro... de um desembargador convocado, Marcelo Lamego Pertence. Mas ela é de junho desse ano, né? Ela é de junho desse ano. Que a jornada iniciava às 4h40. 4h40, né? O professor Pedro já deu spoiler do último ponto que eu ia tratar, dizendo o seguinte: o TST tem validado também normas coletivas que excluem as horas em prorrogação. Tem mesmo, a gente vai falar sobre o último ponto sobre as normas coletivas. Mas, Fábio, o que é esse critério de preponderância? Não achei em nenhum acórdão do TST a definição desse critério de preponderância, tá? Não achei. Mas o que a gente pode imaginar? Pensando que na hora do relógio, das 22 às 5 são 7 horas, né, no relógio, 7 horas de 60 minutos cada. A metade é exatamente 3 horas e meia, né? Metade de 7, 3 horas e meia. Das 22 mais 3 horas e meia, dá 1h30 da madrugada. 1h30 da madrugada. Se começar a trabalhar antes de 1h30 da madrugada, eu posso entender que aquela jornada foi preponderantemente realizada no período noturno, que vai das 22 às 5. Se começar depois da 1h30 da madrugada, não é preponderante. Concordam comigo? Eu acho que assim, é um critério meio matemático, meio de português também, definir o que é preponderante, mas o fato é o seguinte: a súmula 60 no item 2 não está sendo observada 100% nestas situações. Por quê? Porque a expressão integralmente não está sendo observada. Porque integralmente nos leva à conclusão de que haveria necessidade de trabalhar em todo o período noturno, ou seja, de 22 às 5. Tá? Pessoal, eu vi que está chegando bastante gente, doutora Olegário, doutora Luciana, doutora Gislaine, doutor Gustavo, doutor Jurandir, tem muita gente aqui, doutor Gilson, já falei. Trabalho notável, será que é o professor Fabiano? Doutor Luiz Carlos. Aderson, bom dia, Aderson. Tá? Tomara que seja o professor Fabiano. Todos nós somos fãs dele, todos somos notáveis. Eu, quando posso, sempre vejo as lives, as aulas do Fabiano. Como tem muita gente entrando agora, só para recapitular, a gente viu 4 situações para debater. A primeira delas é quando a jornada ordinariamente é trabalhada das 22 às 5. Claro, se ela é trabalhada das 22 às 5, as prorrogações após as 5 serão contempladas com o adicional noturno e com a hora reduzida noturna. A segunda situação, quando é jornada mista, que inicia, por exemplo, no período diurno e termina após as 5 da manhã. Demos um exemplo clássico das 19 de um dia às 7 horas do dia seguinte. Nestes casos, também seria devido o adicional noturno para essas 2 horas, para as 6 e para as 7 da manhã, ok? Aí vimos outras situações em que o período noturno não é integralmente elaborado, não é integralmente trabalhado. Só que há situações em que grande parte, a preponderância desse período é trabalhado, como aquele trabalho que inicia 11 da noite, né, 23 horas ou meia-noite, e se estende para depois das 5 da manhã. O TST vem entendendo de forma bem pacífica, tá? Que é devido o adicional nesses casos. O adicional noturno para depois das 5 da manhã. E a última situação, e eu já volto para responder a questão da doutora Vera, é quando a jornada realizada não é cumprida preponderantemente no período noturno. E digamos que a jornada ordinária da pessoa seja das 3 da manhã às 11 da manhã, 8 horas. Das 3 às 11.
ela vai trabalhar só 2 horas em período noturno e 6 horas em período diurno. Né? Então, nesses casos, o TST vem entendendo que não é devida a prorrogação. Não existe, como eu mencionei, um conceito, uma definição de que critério preponderante é esse. Então, eu dei essa sugestão. Como o período noturno no relógio são 7 horas, das 22 às 5, vamos dividir no meio, 3 horas e meia. Então, das 22 até 3 horas e meia para frente, que dá 1h30 da manhã, se começar antes da 1h30 da manhã, a gente pode entender que houve um labor preponderantemente no horário noturno e é devido às horas de prorrogação. Do contrário, se começar 1h31, 1h40, 2, 3 da manhã, aí não tem uma preponderância. De labor em horário noturno. E aí não é devida a prorrogação do adicional noturno. A doutora Vera perguntou o seguinte: vale o mesmo para o trabalhador rural, apenas enquadrando o horário específico dele? Sim, doutora Vera, até mencionamos agora há pouco os horários noturnos diferentes do trabalhador rural, com base na Lei 5889. É 5889, né? Eu acho que é 5889 do rural, se não me falha a memória. É, 5859? Ai, não me lembro de cabeça. Eu sei que é o artigo 7º dessa lei. Lembrando, o rural, o da agricultura das 21 às 5 e o da pecuária das 20 às 4 e a hora é de 60 minutos. Não tem hora reduzida e o adicional é maior. Ao invés de 20, é 25%. A doutora Rose aqui está falando: professor, o senhor conseguiu reunir advogados do Brasil inteiro e uma comunidade. Obrigado por me permitir. Ok, doutora, eu que agradeço. Doutor Luiz Carlos: professor, poderia fazer uma live do desvio produtivo com o professor Fabiano? Pois é, tem que fazer isso com ele. Vou convidar ele, se ele topar eu faço. Né? Ó, o doutor Luiz Fernando Luque, bom dia, também é fera demais. Doutor Polidoro está aqui, doutor Geraldo Holtz. Último ponto para a gente concluir, de acordo com o que eu trouxe aqui. E o professor Pedro já deu um spoiler bacana, super interessante. E é possível achar uma ou outra decisão do TST que fala a respeito. Norma coletiva, vamos pensar em acordo ou convenção coletiva. Pode estabelecer que o adicional noturno só será devido durante a hora noturna, das 22 às 5, sem que esse adicional seja pago nas horas após as 5 da manhã, em prorrogação. Pode definir isso? Pode. Né? Não tem problema nenhum. Pode sim, o 611A, que fala de prevalência do negociado sobre o legislado, autoriza no inciso 1, que pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Né? Então, não vejo problema nenhum. E existem convenções que vêm fazendo isso. Tá? Não é a maioria. Eu sei que não é o caso aqui dos alunos que estão nessa live, mas no dia a dia, e bem recentemente, inclusive, eu analisei um processo em que a parte trabalhadora trabalhava com muita frequência depois das 5 da manhã e nem teve esse pedido de prorrogação do adicional noturno, e eu fui olhar as normas coletivas eram totalmente silentes a respeito, tá? Silentes a respeito. Aí as normas coletivas, elas podem vir de várias maneiras, né? Pode dizer, para ter direito à prorrogação, por exemplo, o adicional noturno para prorrogação, há necessidade de que integralmente o período noturno, das 22 às 5, seja trabalhado, né? É uma situação. Aí faz cair por terra aquela jurisprudência do TST que fala da preponderância do labor no trabalho noturno, tá bom? Pessoal, eu falei que eram 20 minutos, me passei um pouquinho, foram 30, mas eu acho que é isso, tá? Sim, o Dr. Luiz Carlos mencionou, deixou dinheiro na mesa, de fato, deixou, né? Não houve esse pedido. O professor Pedro mencionando, alguns estabelecem adicional maior em contrapartida. Professor Aderson, o elastecimento de jornada em situação de insalubridade após as 5 da manhã, é isso, doutor Aderson? Só me responda se é isso. O doutor Rafael, professor, já vi acordo coletivo afastando a redução ficta da hora noturna e em contrapartida aumentando o adicional noturno.
Ah, que interessante. Reduzir a hora fixa. O que não pode, se não me engano, está no 611B de bola, inciso 6. A remuneração do trabalho noturno tem que ser superior à diurno. Isso não tem dúvida nenhuma, né? O Aderson perguntou de novo. Então ele falou, é isso mesmo, ou seja, e o elastecimento de jornada em situação insalubre em convenção coletiva? Ah, doutor, isso é o que mais tem, né? Isso lá é o que mais tem, inclusive, para impedir a previsão do artigo 60 da CLT, né? Tem bastante, eu tenho aplicado, né? A jurisprudência majoritária vem dizendo que é possível, por norma coletiva, autorizar o elastecimento, um regime de compensação de horas, um banco de horas, por exemplo, mesmo sendo atividade insalubre, né? E eu vim validando isso, vim reconhecendo grande parte das convenções, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, elas vêm falando, e lá no 23, bom dia filhote, quer dar oi? Quer dar oi? Não, meu filho está encabulado. E grande parte lá das convenções, doutor Vilar, muito bom dia. Ah, doutor Rodrigo, qual é a pergunta do doutor Rodrigo mesmo? Deixa eu olhar. Deixa eu ler o 59A, eu não me lembro de cabeça. Regime 12 por 36, né? Olha a pergunta do Dr. Rodrigo. Para responder a pergunta do Dr. Rodrigo, eu vou ler o parágrafo único do 59A da CLT. A remuneração mensal pactuada pelo horário do Felipe. Menos, não dá para falar agora, filhote. Tá bom? Espera um pouquinho. Desculpa, meu filho acordou e ficou todo faceiro, tá? A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput desse artigo, que é o 12 por 36, abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, ok? E serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver. Pois é, eu fazia tempo que eu não li esse artigo. Obrigado pela pergunta, tá, doutor Rodrigo? Sendo válido o regime 12 por 36, esse parágrafo único do artigo 59A da CLT diz que as prorrogações do horário noturno serão válidas. Por exemplo, aquela pessoa que trabalha das 19 horas de um dia às 7 horas do dia seguinte, das 5 às 7 não vai ser hora reduzida noturna, ok? Vai ser hora de 60 minutos. Eu entendo mais ou menos isso. Só que isso não impede, doutor Rodrigo, não sei se alguém concorda comigo, quem concordar levanta a mão, quem não concordar diz que não concorda, não impede que seja cobrado o adicional noturno para essas 2 horas de prorrogação. Ok? De novo, sendo válido o regime 12 por 36. O 59A fala do regime 12 por 36. Tá? Sendo válido, a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos. Os pagamentos devidos pelo descanso e feriados, ok? E serão considerados compensados. Porque essa remuneração pactuada abrange feriados e o descanso semanal remunerado. Não diz que abrange a hora noturna prorrogada, né? Fazendo uma interpretação bem literal, bem literal. E eu já vi decisão falando sobre isso. Mas ela compensa o feriado e as prorrogações de trabalho noturno. E as prorrogações de trabalho noturno. E aqui vem outra dúvida. O que é essa prorrogação de trabalho noturno? Será que é só a hora extra noturna ou é a hora contratual? Porque para quem imaginar que é só a hora extra noturna, é diferente. É diferente, né? Questão muito legal, doutor Rodrigo. Mas, no meu ponto de vista, o adicional noturno para depois das 5 da manhã não está contemplado no 59A, parágrafo único. Ok? Doutores e doutoras, 2 recados. Minha pergunta foi sobre a jornada noturna reduzida no período noturno. Eu acho que o 12 por 36 mantém a hora de 60 minutos. Tá? E tem muitas decisões nesse sentido. É essa a sua dúvida? Dr. Vilar, lá de São Paulo, mencionando. Já vi vários julgados, entendendo que contempla a partir das 5. Dr. Paulo agradecendo, parabenizando, obrigado. Pessoal, 2 últimos recados antes de terminar. Esse conteúdo, daqui a pouco, vai lá para aquele nosso grupo, que o professor Pedro de Assis, que é assessor do ministro Breno, e eu, a gente é co-host do grupo, né? Então, quem quiser,
me manda um oizinho no direct. Fábio, me coloca lá no grupo. Aí eu mando o link do WhatsApp, entra direto no grupo. Eu acho que 80% das pessoas que estão aqui também estão no grupo, né? Então isso é legal, isso é bacana. E o segundo recado, e o colega, eu acho que foi o Luiz Carlos, já mencionou, pessoal, na terça-feira que vem vai ser a aula ao vivo, sobre a teoria do desvio produtivo aplicado ao direito do trabalho. Alguém mencionou que está ficando carta na mesa, que o pessoal não está comprando a canastra limpa. Assim, nem tem o que falar. Imagina todos nós consumidores, quando a gente precisa despender, gastar um tempo para resolver um problema que um fornecedor causou. Alguém que comprou, sei lá, um carro, um celular, e o celular vive dando problema, vocês vivem indo no shopping para tentar resolver, vai na loja 1, 2, 3 vezes, liga, fala com saque, faz protocolo, perde um tempão. Isso no direito do consumidor é extremamente sedimentado. Esse tempo perdido, claro, se bem comprovado, desviou a pessoa do que ela gostaria de fazer. Por isso que é o desvio produtivo, porque a pessoa podia estar produzindo, trabalhando, ou o desvio da perda do tempo útil, que ela podia estar em casa, fazendo outra coisa que lhe desse prazer. Tá? E no direito do consumidor, o STJ tem isso pacificado. E há pouco tempo, ratificando e trazendo essa teoria, importando ela para o direito do trabalho, um artigo escrito em coautoria, dentre esses coautores, eram 3 coautores, o ministro Balazeiro, lá do TST. O doutor Vilar está falando, dura que o valor da indenização ainda é muito baixo. Eu concordo, mas numa ação que o valor da causa pode ser 30 mil, é melhor que seja 35 mil. Né? Eu acharia melhor ganhar 3, 4, 5 mil num processo comum do que não ganhar nada mais. Né? Num processo onde dá 40, pode dar 45, pode dar 46. Né? Então, assim, é um pedido a mais para engordar um pouquinho a mais. Essa aula ao vivo, ela vai ser pelo Zoom e é só para os inscritos, tá? É só para os inscritos. Na terça-feira, que é dia 1º, às 19 horas. Tá? E lá eu vou mandar, se é que eu já não coloquei lá para os alunos inscritos, esse artigo do ministro Balazeiro. Eu acho que já está lá, eu pedi para o pessoal da escola colocar. Tá? É muito legal. Sim, a doutora Leila está falando aqui, eu aprendi muito com o maravilhoso Pablo Stose. Claro, o professor Pablo Stose, ele é muito bom, civilista, né? E o pessoal do direito civil está bem à nossa frente nesse ponto, e a gente está importando essa teoria. E tem muitas decisões que vem aceitando, tá? Que vem acatando. Só que tem que ser bem feito esse pedido. Tem que ser bem compreendida a teoria e principalmente bem compreendida essa importação. Quem quiser informações, manda no nosso grupo, ou olha o link na bio, olha lá, lê, vê se interessa. Tá muito bom mesmo, tá bem? Daqui a pouco esse material vai lá para o nosso grupo, tá, pessoal, de WhatsApp. Alguém perguntou se amanhã vai ter aula. Amanhã não vai ter aula. Amanhã cedo eu vou para Santa Catarina. Tá? Fui semana passada e irei nesse final de semana também. Ok? Pessoal, excelente final de semana. Acho que terça-feira eu faço mais uma. Segunda não vou conseguir, com certeza. Tá? Se cuidem. Um abração. Obrigado aí. Tchau, tchau.